E para a gente iniciar esse Litoral News, a gente tem o prazer de conversar com a psicóloga Kelly Lemos. Kelly, prazer conversar contigo neste dia tão especial. Primeiramente, parabéns pelo Dia do Psicólogo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, os que estão nos assistindo. Muito honrada, assim, de estar com esse espaço no dia de hoje, né? Um dia tão especial para nós, psicólogos. Kelly, a gente começa aqui esse bate-papo no Dia do Psicólogo, que antigamente se ouvia muito o relato de algum problema, alguma coisa. Isso aí é uma frescura, isso aí é uma bobagem, você precisa ser forte, né? A gente ouvia muito disso. Essa mudança, ela foi positiva ou estamos aí também correndo o risco de transformar qualquer dificuldade em um problema psicológico? Bom, penso que a gente está numa construção ainda, né? Da profissão, assim, do senso comum, assim, de como as pessoas têm visto a psicologia no dia a dia. Acho que banalizar o sofrimento, não, assim. Acho que hoje em dia a gente consegue... Tá me dando um retorno, estou pensando aqui. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, vamos lá. Acho que pós-pandemia, assim, as pessoas começaram a olhar mais para a saúde mental. Claro que a gente tem sintomas e tem sentimentos, emoções que são comuns, né? Acho que temos que ter, assim, um cuidado, né, para não fazer uma tempestade em copo d'água, tudo ficar muito bem. Esse ponto nos faz refletir. Pós-pandemia, assim, as pessoas passaram a olhar a psicologia para além, assim, né? Começar a entender que a gente tem, sim, uma saúde mental, assim como a gente vai fazer check-up todo ano de um cardiologista, eu acho que a saúde mental da gente também é poder pensar em prevenção, pensar em saúde, como a gente comunica, se a gente tem hobby, se não tem, né? Como é que a gente nos dá nessa relação do trabalho. Eu acho que a psicologia, ela vem nos fazendo um convite nesses últimos anos, assim, de olhar para ver como a gente está mesmo, um olhar de saúde, assim, para além, assim, de algo que tinha antes, que era pensar em saúde mental como algo da loucura, né? No Brasil, a gente sabe, a gente teve uma reforma psiquiátrica, assim, bem séria. Antigamente, falar de saúde mental realmente era pensar em pessoas que ficavam ali internadas nesses hospitais, assim, era retirado, né, da sociedade. Hoje a gente já vive uma outra realidade no Brasil, no Rio Grande do Sul, no litoral, que é não ter mais essas internações, assim, tão violentas, né, e pensar em saúde mental como algo que acontece no dia a dia, todo dia, assim. A gente está vivendo, Kelly, uma epidemia de pessoas exaustas aí pelo trabalho? Penso que sim, e acho que não só pelo trabalho, acho que a forma do trabalho ela muda com o avanço da tecnologia, né? Antigamente as pessoas trabalhavam ali o turno, iam para suas casas, iam descansar, né? Ficavam desconectadas, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente sai do trabalho ali da carga horária, mas segue ali respondendo alguém no WhatsApp, tendo que saber ali se colocar nas redes sociais. Então acho que a gente aumentou a carga do trabalho, assim, a forma do trabalho, né? Então penso que sim, o trabalho ele tem sido de uma maneira diferente hoje em dia e está muito exorbitante, assim, né? Então tem um excesso do trabalho, assim, né? Para além da carga horária, assim, já esperada. E qual é a diferença para aqueles que daqui a pouco não compreendem, se tem diferença entre cansaço, o excesso e o burnout? Tem diferença. Acho que cansaço a gente pode pensar de que é algo que todo mundo tem, gente, todo mundo cansa, assim, né? O cansaço tu resolve com um descanso, assim, né? Vamos pensar, um cansaço físico, precisa ali de uma boa noite de sono, tu retoma no outro dia com as tuas energias renovadas, né?
Acho que o excesso é quando que já começa a nos dar um alerta. E acho que a gente está, assim, uma sociedade muito cansada de trabalho, assim, do excesso, né? Que é, eu descanso e não é o suficiente. Então, assim, o excesso se dá nisso, assim, quando tá ultrapassando os nossos limites. E acho que as pessoas não têm se dado conta disso, assim, porque, como eu te digo, o trabalho, ele tem percorrido né, a carga horária esperada. Então, assim, já se tem um excesso que a gente não tem parado para pensar. E o burnout, eu acho que é realmente daí quando a gente bate o martelo, fala bem no popular, para um diagnóstico de que a pessoa ali já não tem vontade de trabalhar, vai ficando em algo do sintoma, assim, esse trabalho ele vai ficando num lugar realmente de sofrimento. E aí as pessoas, e claro que a gente chegar num diagnóstico de burnout, assim, é delicado, acho que a gente realmente um acompanhamento mais seguido, assim, né? Mas nós podendo olhar para nós mesmos, né? E pensar, assim, acho que fazer um convite para quem está nos ouvindo, assim, também. Se já se deram conta que às vezes trabalham a mais, né? Qual é o teu período de trabalho, né? Das 8 às 17, tá trabalhando depois do trabalho. A gente sabe que tem algumas profissões que exigem um planejamento, né? E que às vezes a gente vai ter que tirar um tempo pós-trabalho para isso. Mas acho que fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A poder pensar, tá, como é que eu tô, né? Eu tô motivado para ir trabalhar, uma noite de sono é o suficiente. Eu acho que um convite para a gente ir pensando no excesso, acho que até quando o descanso ele passa a não acontecer, assim, a gente dormindo pouco, acordando no meio da noite, com dificuldade de dormir, tá tão grande o trabalho, o excesso, tô me alimentando mal, já não paro para fazer as refeições. Eu acho que a gente vai tendo notícias e não se dá conta. E aí acontece, assim, quando vê já um excesso e daqui a pouco realmente até um burnout, assim, né? O que é bem preocupante. O excesso de informação, de buscar a informação, isso aí pode causar isso? Penso que tudo que Estar sempre ultrapassa, atrás de informação, atrás da... não parar no digital, por exemplo? com certeza. Acho que as redes sociais, como te disse, assim, elas vieram para nos facilitar, mas acho que a gente ainda tem muita dificuldade, assim, de dar o limite. A gente ultrapassa o limite, né, do que é benéfico para nós, assim, né? Então, realmente, a gente é estimulado o tempo inteiro, assim, né? E a gente, vamos pensar, acho que nós adultos já estamos com muita dificuldade, assim, frente ao telefone, né? Que a gente está sempre com o telefone. Então, isso impacta até nas nossas relações, assim, dentro de casa, o descanso. Às vezes, o descanso da maioria das pessoas é estar rolando uma tela, né? E acho que tá bem comum isso, a gente nem se dá conta. Antigamente, isso, né? Vamos pensar, acho que vamos pensar ali no, acho que na realidade de Capão da Canoa, né? A gente era um município mais balneário, né? Foi, vamos pensar a maioria assim, começando uma construção civil, os lojistas, né? Encerrava o período de uma loja em Capão, vamos pensar de um comércio, de 18, 19, as pessoas iam embora, iam para essas casas descansar, né? Trocar uma ideia com o vizinho, com as pessoas em casa. Então isso vai se perdendo. Tu poder ter um descanso de qualidade, né? E ter uma proximidade nas relações humanas, assim. Hoje em dia, não, né? Acho que muita gente, o descanso da maioria das pessoas é poder deitar na cama e curtir um pouco as redes sociais, né? Pois é. E a gente vê também, Kelly, trazer até algum dado aqui, que uma pesquisa divulgada neste mês mostrou que cerca da metade dos adolescentes entre 13 e 17 anos passa mais tempo online do que gostaria. Quase 80% ficam conectados mais de 3 horas e 15% ultrapassam as 8 horas. Quando o celular deixa de ser um entretenimento e começa a interferir no sono, nos estudos, na autoestima e até nos relacionamentos. Eu acho que aquilo que eu estava te dizendo antes, acho que se nós adultos já temos dificuldade, assim,
Tá, agora o telefone vai ficar de lado, o trabalho vai ficar de lado, né? Os compromissos do outro dia, as contas daqui a pouco, né? Tu imagina as crianças e os adolescentes, assim, acho que a forma como o adolescente se relaciona, a adolescência essa época da vida, esse ciclo, assim, que eles estão querendo se inserir. Então, inicialmente fica mais confortável eu me inserir num jogo online, onde daqui a pouco não preciso abrir a câmera, não preciso me mostrar, ou ainda consigo, né, criar um personagem, ser uma pessoa diferente, né? Então, acho que inicialmente para um adolescente, acho que a rede social ela cria uma barreira, uma barreira que até então é segura. E acho que a questão dos jogos, né? A gente teve uma atualização recentemente, assim, esse ano, do ECA Digital, assim, para que esses sites ali que os adolescentes entram e crianças também, né? Tem ali o limite de idade, de conteúdo, o que, que é acessado. Mas se a gente for parar para pensar, essas crianças e adolescentes, eles estão mais nas redes sociais, em jogos, e acho que se perdem realmente na questão do entretenimento, assim, né? Não jogam, não eles preferem hoje ficar num jogo online ou conversando com alguém no WhatsApp do que ter esse contato direto, assim, né? Então é mais fácil, assim, eu ficar conversando com alguém no WhatsApp do que realmente ir brincar na rua, ter um contato mais direto, que a gente sabe que tem ali, né, hoje para ti, daqui a pouco visitar um colega, enfim, tem toda uma dinâmica do trabalho dos pais, de poder levar, né? Mas acho que se perdeu esse brincar na rua. E acho que quem que tem que dar esse limite para criança, adolescente é o adulto, né? Acho que muitas vezes eu entendo, a gente entende que às vezes na rotina dos pais, dos avós, quem cria, né, esse adolescente, é isso, a gente também está conectado o tempo inteiro, sempre pensando, e a gente não se dá conta que quem precisa dar esse limite para criança e adolescente somos nós, os adultos, né? Daqui a pouco estimular ali um período durante o dia, ó, tu vai ter tal hora do dia que tu vai ficar com o telefone. Acho que fazer essa combinação com o adolescente e com a criança mais ainda, né? Até para porque eu penso assim, eles ainda estão em processo de formação, então ter pensar sobre preciso ficar menos tempo no telefone, não vai pensar, um adolescente, uma criança, né, ele vai querer ficar na coisa boa, o jogo é bom. Então, quanto mais do jogo para ele, melhor. Acho que cabe nós, adultos, entender, acho que se informar, né, Alexandre, de que muito tempo no telefone, assim, essa distância das relações pessoais no dia a dia faz falta para eles. Acho que cabe para nós, adultos, assim, poder monitorar e dar essa notícia, né, para eles. Na sua avaliação, está tendo daqui a pouco uma educação está sendo terceirizada por parte dos pais? Com certeza. Acho que vai de encontro com aquilo que a gente falava anteriormente. Acho que pais muito conectados, com uma carga horária muito extensa. Daí acho que tem toda uma questão cultural, assim, né, que volta. Acho que tem sim um descuido. É mais fácil chegar em casa e deixar esse adolescente, essa criança, né, no telefone, no jogo, porque eu preciso fazer as coisas da casa, né, preparar. Então, assim, acho que tem uma terceirização, sim, uma falta de atenção nossa, enquanto adultos, assim, né, de que, olha, a gente precisa tirar um tempo para olhar, poder organizar essa rotina, tá presente mesmo. E acho que começa por os adultos não estando presentes, né? Como eu falava anteriormente, acho que começar que o nosso descanso enquanto adultos muitas vezes é essa tela, esse jogo também. Então, a gente conectada ali na tela, a gente se desconecta do mundo ali que está acontecendo na volta. E os pais têm um controle, na tua avaliação, eles estão tendo um controle do que os filhos estão acessando? Acho que é bem importante. Diria que não dá para generalizar, né? Como eu te falava anteriormente, né, Alexandre, eu também atuo como psicóloga escolar, então eu trabalho em 3 escolas. Então, esse contato com adolescente e criança eu tenho tido, assim, diariamente. E sim, né, uma distância. Acho que me repete a pergunta, Alexandre, me fugiu um pouco. Uhum.
Como é que é? Desculpa? Me repete a pergunta, assim, até para eu... Os pais estão tendo o controle do que os filhos estão acessando. Perfeito. Sim, hoje, quando eu recebo esses pais na escola, assim, também no consultório, se são pais mais atentos, eles têm um aplicativo, até não sei, não vou saber te dizer o nome, assim, que tu consegue controlar o que essa criança e adolescente acessa. Porém, existe esses pais, né, que tem esse aplicativo que controla, consegue monitorar, assim, e proibir o que tu acessa ou não, e eles acham que estão fazendo o suficiente. E às vezes é isso, né? Vou te dar um exemplo. Acontece de uma criança gravar um vídeo, um adolescente, né? Tirar uma foto, que é bem comum. Um adolescente e uma criança, ele não tem dimensão com quem que ele está falando na rede social, a dimensão que aquilo ali pode, né, dar. E às vezes os pais também não, a grande maioria, não se dá conta, assim, do que esses filhos estão fazendo, acham que é uma invasão de privacidade pegar o telefone do filho. E como te disse, acho que a gente tem duas categorias de pais: aqueles que não estão monitorando nada, que acham que é uma invasão, não se atentam, e acho que essa outra categoria, que é esses pais que têm esses aplicativos que conseguem controlar acesso, mas ao mesmo tempo acho que não se dão conta que só isso não é o suficiente, assim, às vezes acho que tu precisa pegar o telefone e ver, assim, quem é essas pessoas que esse filho e essa filha estão conversando. Como eu disse, acho que é uma educação, assim, de uma profundidade difícil, tá, Alexandre? Mas acho que é um convite para os pais também pensar assim, poder ter uma conversa e entender, assim, dar a liberdade, mas também estar atento, assim, com quem que estão falando, que redes sociais que estão usando, poder ter uma conversa de orientar mesmo, né? E até mesmo, Kelly, trazer, por exemplo, e que a gente vê muito nos jovens de hoje, é o saber aceitar do não. Não pode ficar tanto tempo. Como é que tu avalia? Nós estamos criando daqui a pouco, vendo uma geração que está sendo criada, que daqui a pouco não consegue superar alguma dificuldade, não sabe aceitar o não. Como é que tu faz essa avaliação nos dias de hoje? Penso que eu não é colocar a culpa nos pais, assim, né? Acho que o que tu nos convida a pensar sobre, a gente chama de frustração, assim, né? Essa criança, esse adolescente precisa ser frustrado. Nós adultos nos frustramos, né? Às vezes e acho que é tu preparar essa criança, esse adolescente. Mas, de novo, é um convite, assim, para as famílias pensar. Às vezes, o que eu acho que tem acontecido hoje, tá, Alexandre? A geração dos meus pais, dos meus avós, foi uma geração que, como eu disse, assim, vamos olhar para a realidade de Capão da Canoa, né? Era outro tempo, era outra realidade, as coisas eram mais difíceis. Então a gente vem vindo de gerações de pais que querem dar aquilo que não tiveram. E muitas vezes aí que acabam pecando, assim, porque no que eu quero dar o que eu não tive, às vezes eu não consigo dizer o não. Foi dito para esses pais, para esses avós, não em muitas coisas. Então, na hora de criar os filhos, às vezes tem dificuldade de dar o limite. E eu acho que esse não, muitas vezes, é saudável. E a criança, como te disse antes, a criança e o adolescente não tem obrigação de entender e talvez nem tenha que de aceitar de primeira que aquilo ali é para o bem. Mas muitas vezes o não, ele é para o bem. Então, acho que, de novo, né, é um convite para as famílias, assim, poder sustentar. Se a gente hoje tem eu concordo contigo, adolescentes, assim, com muita dificuldade de levar um não, com questões de regra, de hierarquia, né, eu vejo isso muito nas escolas, assim, realmente, assim, um pouco mais, assim, a gente tem que ensinar do básico, assim, como se portar, de que nem tudo é no tempo, né, então isso eu acho que a escola ajuda, mas acho que também começa em casa. É poder pensar quantos nãos eu estou dando para esse filho. Esse filho insiste, eu vou lá e cedo tão fácil, né? E o ceder e dizer mais sim do que não, muitas vezes não está colaborando com uma boa educação, assim, para essa criança e esse adolescente, né? Com certeza.
Kelly, qual o problema psicológico de hoje que você acredita que daqui a 20, 30 anos que vai ser lembrado aí como algo muito característico dessa época que a gente está vivendo? Tem algum? Acho que, sem sombra de dúvidas, a ansiedade, né? Acho que a gente tem ansiedade num todo, mas a gente está num momento muito de uma geração, assim, de uma comunidade, assim, muito ansiosa. Acho que com certeza deprimida também, né? Acho que uma coisa desencadeia a outra, mas acho que com certeza a gente vai lembrar. Muito ansioso de poder atender todas as demandas o tempo inteiro, né? As pessoas, acho que desse tempo hoje, né? Como tu diz, daqui a um tempo a gente vai olhar. Talvez a gente siga com cidadãos mais ansiosos, assim, talvez ainda daqui 30 anos seja uma realidade ainda, assim. Mas penso que vamos olhar para os dias atuais e pensar que era uma geração mais ansiosa. Que legal. Kelly Lemos, psicóloga, quero te agradecer aí esse bate-papo aqui com a Rede Litoral de Comunicação, com o Litoral News. Muito obrigado, parabéns pelo dia e que precisar a gente está à disposição. Eu que agradeço, Alexandre, o espaço. Acho que é sempre um convite interessante, assim, a gente se comunicar e poder falar um pouquinho de psicologia, né? E agradecer o espaço, parabenizar os colegas. Acho que é uma profissão que nos exige bastante, mas uma profissão muito bonita. Acho que as pessoas, acho que cada vez mais estão precisando desse acolhimento, desse cuidado de nós psicólogos. Certo, então? Obrigado, Kelly, abraço, mais uma Alexandre. vez. Até a próxima. O Litoral News dá uma paradinha e daqui a pouco a gente tem mais informações aqui sobre o litoral, estado, enfim, muita coisa para você. Não sai daí.